ironia do destino, né, minha gente? E eu que tanto falava desse bendito estúdio de EAD e prometia para vocês que nós viríamos aqui estou agora falando com vocês. Pois é. Olá para todos, sejam muito bem-vindos a essa aula. Agradeço a vocês por manterem firmes mesmo o nosso propósito de levar adiante esse ano letivo. A gente ainda não sabe exatamente o que está acontecendo e muito menos o que vai acontecer, mas eu quero dar uns parabéns, hein? Vocês não deixaram a peteca cair. Eu espero que estejam assim levando adiante também as leituras que a gente já havia pré-determinado. Não se trata de pré-munição, não. De qualquer maneira, eu teria indicado livros de antemão para vocês, mas é um ótimo momento realmente para a gente colocar isso em dia. Para alguns, de repente, está sendo um momento de incerteza, para outros, um momento de fato de descanso e organizar a vida. A gente sabe que não está muito fácil, são muitas incertezas até no campo do trabalho, não se trata só de uma questão de saúde, mas de repente, esse nosso momento de encontro aqui ajuda a gente manter a proximidade, porque eu estou dando aula aqui realmente imaginando cada um de vocês, tá? Mando um beijão mesmo para todos, com muito carinho, tá? Se Deus quiser, saia a nossa residência também, a gente está lutando. Nós não esquecemos de vocês, tá? Galera que desenvolveu tanta coisa bonita comigo ano passado, que me fez crescer tanto enquanto professora. Às vezes eu olho aquelas nossas fotos e eu penso, gente, que bom que a gente viveu isso assim, que bom que a gente fez essas coisas, tá? A gente se divertiu um bocado. Então, pessoal, antes de irmos para a nossa matéria, lembra que eu falava muito para vocês dessa necessidade de a gente saber lidar com as câmeras? Não que eu ache bom o que está acontecendo, que triste que seja assim. Eu preferi agora estar aqui numa aula marcada com vocês, só para vocês aprenderem como é que faz para a gente dar uma aula gravada, né? Mas olha, esse momento aqui pegou muitos professores de surpresa. E uma outra coisa muito triste tem acontecido, tá? Uma aula à distância não é simplesmente gravar um professor normalmente dando aula. Então, não é simplesmente isso. É transpor o método, em vez de os alunos estarem presencialmente assistindo, tem uma câmera gravando. Não é mesmo. Então tem muita gente até pensando mal da EAD, achando que a EAD realmente é uma porcaria, porque está achando que o que está sendo feito em alguns momentos é EAD. EAD não, EAD é um negócio muito pensado. O método de conversação tem que ser com um outro enfoque, porque é um aluno como vocês, olha só, que está em casa, ele vai olhar aquela sua aula várias vezes, então você tem que ter um critério naquilo que fala, porque senão é bem complicado. Eu tenho receio de tudo que fica gravado e eu acho que vocês também têm que ter. Quer dizer, tudo que fica gravado, ficou gravado, acabou. Uma vez que caiu na rede, caiu. Então, tem que ter um critério. Olha só essa preparação toda aqui. De repente, isso que está acontecendo agora vai dar aquela balançada na estrutura de muita coisa, inclusive da educação, para que a gente repense o que estávamos fazendo com as nossas antigas metodologias. E algumas fragilidades começam a aparecer. O que antes estava ali escondido nas 4 paredes de sala de aula, aquela fragilidade toda, que a gente até conhece, agora começa a vir à tona de uma maneira bem escancarada. Tá ok? Pessoal, mas a gente está com um assunto bem legal aí para estudar, né? Nossa, quanta coisa bacana a partir do modernismo. Então, o que é a minha ideia? Que a gente tenha esses momentos de continuidade do estudo, porque vai chegar um momento que a gente vai ter aula presencial. E aí, o conhecimento de vocês seja tão amplo que a gente faça o que tem que fazer o tempo inteiro, que é discutir o conteúdo, tá? Porque aí tem uma outra postura do aluno de agora, viu? De vocês. O aluno que aprende, gente, é o aluno ativo.
uma aula seria muito produtiva se o aluno já viesse sabendo alguma coisa, que ele já tivesse tido contato com os textos. E meio que a força é isso que vai acontecer. Vocês vão ter já contato com os textos. Eu pretendo que a gente tenha aqui na plataforma já um esboço de tudo que a gente vai ver no semestre, para que quando a gente se reencontrar, vocês já venham com uma noção bem bacana do que vamos aprender, certo? E não só de quais conteúdos vamos aprender, mas saber também um pouco, porque aí a troca de informações é muito bacana, tá bom? Bem, e o nosso primeiro conteúdo é aquele que realmente seria a continuidade do pré-modernismo, agora é o modernismo. Então, a gente vai ver, está estudando agora o modernismo. Ocorre que por uma caracterização até didática, de compreensão, gente, pensa, como é que você vai dizer que um movimento gigantesco que começou lá em 22 e ainda perdura, como é que isso vai ser uma coisa só? Não é possível, tem muita coisa aí e diferente, muita coisa foi produzida. Então, por conta disso, há essa subdivisão em gerações. A primeira geração, a segunda e a terceira. E agora, necessariamente, nesta aula, nós vamos ver a primeira geração. Só que essa primeira geração, ela teve alguns antecedentes, tá? Mas, vamos lá. Situando vocês nesta primeira geração do modernismo. Ela é assim classificada porque ela vai de 1922 até 1930. São míseros 8 anos, né? Se a gente pensar no decorrer da história. Porém, são 8 anos de uma intensa modificação. De repente, o que foi produzido aí nesses 8 anos equivaleu a muita coisa que os escritores que antecederam aos modernistas queriam que tivesse acontecido, mas eles não sabiam como fazer, tá? E uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é de como é que foi possível essa primeira geração. Nós temos aí um grande evento que é a Semana de 22, isso a gente já trabalhou, já viu na aula ao vivo, mas uma coisa que eu quero que fique clara é o que acontecia, afinal de contas, no Brasil, para que toda essa transformação também acontecesse. Primeira situação, a Semana de 22 e a geração de 22 só foram possíveis por conta de uma determinada situação econômica. Ou seja, se São Paulo e Minas não fossem estados tão ricos, e tão, enfim, que não exercessem essa soberania por conta do café, essa geração não teria acontecido. É estranho falar isso, mas é preciso que se fale. Porque pensem bem, em 1910, 1905, quem é que teria condições no Brasil de viajar para a Europa? Era preciso ter dinheiro. Então, a gente vai falar agora de uma geração que foi possível graças ao dinheiro e necessariamente graças ao ciclo do café. Então, essa geração, ela acompanha bastante a história do Brasil e a história bem presente no Brasil, que é sempre uma história voltada para a produção de alguma cultura, mas necessariamente voltada também para a questão agrária, para o latifúndio, para um monte de outras situações. Então, basicamente, a geração de 22, ela é imaginada, ela é pensada por filhos desses grandes oligarcas, desses grandes produtores de café, alguns inclusive já industriais de São Paulo. Eram filhos dessa rica burguesia que de fato não precisavam trabalhar nas empresas do pai, nas fazendas não precisavam, e eles tinham dinheiro ao seu dispor para fazer viagens. E aí o que acontecia? Para onde eles iam? Para o berço de todo o desejo
de uma pessoa rica ir, ou seja, para a França. Só que chegando à França, o choque cultural era muito grande, porque não se tratava simplesmente de um romantismo, de uma idealização. Eles reparavam, esses jovens, não só esses da Semana de 22, mas os que iam para a França, eles reparavam que os costumes, a cultura, estavam muito além do que se vivenciava aqui no Brasil. E o choque cultural, quando eles retornavam, e ainda mais retornavam às suas casas e à sua origem tradicional, arcaica do ponto de vista deles, esse choque cultural fez com que houvesse todo esse inconformismo, essa rebeldia presente na Semana de 22. Então só foi possível perceber todas essas diferenciações graças a esse fato, sim. Muitas vezes a gente gosta também de imaginar que um determinado autor era pobre, a infância pobre, morreu no anonimato, depois ficou famoso, a gente gosta dessas histórias. Mas no caso da Semana de 22 e da geração de 22, a gente não tem essa situação. Então os nomes que se destacam, o principal deles, o idealizador, é o Oswald de Andrade. Em termos de literatura, o Oswald de Andrade é o mentor, digamos assim, é aquele que tem a ideia, é aquele que põe fogo na ideia. E o Lucas me perguntou, esses tempos, até por WhatsApp, um beijão aí para o Lucas, me fez atentar nisso, ele falou assim, mas professora, se fala tanto em Oswald, mas o destaque na literatura vem para o Mário de Andrade. Exatamente. O Oswald é um escritor brilhante, claro, só que ele se torna, no caso da Semana de 22 e da geração de 22, muito mais brilhante pelas ideias que ele proporciona, as ideias que ele suscita, e digamos assim que quem se destaca na literatura pela sua maestria de escrever, tanto poesia como crônica, contos, romances, é exatamente o Mário de Andrade. Mas enfim, essa é uma geração que se dizia, olha que coisa curiosa, se dizia uma geração destrutiva, porque normalmente assim, quando há os preceitos, os ideais de uma dada geração, há os objetivos. Se a gente pensa, por exemplo, grosso modo, num projeto de pesquisa, um item obrigatório são os objetivos. Agora, imagine uma geração que dizia que o seu principal objetivo era destruir. Por isso que ela é chamada de geração destrutiva. Porque é uma geração que teve a coragem de lidar com um poder já estratificado, de famílias extremamente tradicionais, descendentes de bandeirantes, daqueles que primeiro receberam as terras aqui do Brasil, da coroa portuguesa, e que já estavam consolidadas num status quo muito confortável. Então, a burguesia paulistana se sentia muito à vontade, porque tudo estava favorável para ela. Mas é uma geração que reparava nos problemas sociais ao seu redor. Então, é claro, é extremamente paradoxal que a rebeldia não venha, neste caso, do povo, e sim dentro da própria aristocracia. Talvez, para a época, eles foram classificados como rebeldes sem causa, mas a causa deles era muito nobre. Eles notavam que os costumes, a hipocrisia, tudo que estava presente no cotidiano, no modo de viver das famílias com as quais eles conviviam, inclusive com a sua, eram tradicionais demais, falsos demais, sem a mínima autenticidade. E vale dizer o seguinte, hein, gente, em termos de poesia, na época, estava ainda em vigência o parnasianismo. Então, assim, todo mundo se sentia um pouco poeta, né? A liberdade de escrever poesia. E às vezes a poesia ela vinha com palavras extremamente vazias, sem a necessidade de denunciar nada, de mostrar realidade nenhuma. Para muitos, a poesia servia simplesmente como um motivo ou um artifício para conquistar uma namorada. E aí toda essa artificialidade
acaba sendo criticada pelos modernistas, que querem imprimir na literatura brasileira um tom mais real, um tom autêntico. E, gente, vamos falar a verdade, um tom que acompanhasse tudo o que estava acontecendo naquele momento. Para eles não fazia sentido os escritores ficarem num abstracionismo, né, se sentindo seres endeusados, enquanto o Brasil fervilhava de questões a serem esboçadas. Eu diria o seguinte, que é uma geração que teve realmente muita coragem, né? E talvez em alguns momentos eles foram excêntricos, porque parece que sentiam um prazer em causar, né, em causar confusão. A semana de 22, como a gente viu na aula ao vivo, ela foi um fracasso do ponto de vista da popularidade, né? Porque todo mundo saiu falando mal da semana de 22, todo mundo ficou indignado, achou aquilo de muito mau gosto. Porém, é exatamente isso que eles queriam. E olha só, eles conseguiram, acho que mais do que pretendiam, né? Talvez eles não imaginassem o que ia acontecer depois, porque essa semana ela passou como ser um marco decisivo da arte e da literatura. E convém dizer o seguinte, hein? Até nesses vídeos que eu mandei para vocês. A semana de 22, ela não é importante só para a literatura. A semana de arte moderna de 22, ela trabalha com todas as formas de arte. Então, até na arquitetura, por exemplo, os estudantes de arquitetura, eles estudam a semana de 22. Na pintura, enfim, que coisa, né? Marcou a história. Então é isso, tá? Eu aguardo vocês, eu aguardo a companhia de vocês para os nossos próximos encontros, tá bom? Um abração e continuem firmes aí nas leituras, tá ok? Deixei para vocês o conto Peru de Natal, que é apenas um do Mário de Andrade. Eu adoraria que vocês tivessem curiosidade para ler mais contos. Se tiverem curiosidade, uma indicação é Vestida de Preto. Vocês vão gostar bastante, tá? Então é isso. Um abraço.